Romanos capítulo 8, versículo de número 37. Eu tenho certeza que Deus não vai te deixar decepcionado nessa noite. Ele vai suprir as suas expectativas. Porque quando nós esperamos nele, a palavra do Senhor fala que Ele não nos decepciona. Ele fala conosco, e eu estou muito alegre, porque eu creio que Deus vai falar comigo nessa noite. Versículo de número, nós vamos ler a partir do versículo 31. O 37 é a nossa ênfase, mas nós vamos ler a partir do 31 para conhecermos o contexto daquilo que nós estamos lendo. Romanos capítulo 8, verso de número 31. Quantos acharam? Diga amém. A palavra de Deus fala assim: o que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus, Ele é por nós, o apóstolo Paulo, ele pergunta: quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele, todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? Ele pergunta. É Deus quem os justifica, ele afirma. E ele pergunta mais uma vez: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35, o apóstolo Paulo, ele diz mais uma vez: quem nos separará do amor de Cristo? Diga comigo: quem nos separará do amor de Cristo? Mas diga convicção, meu irmão, diga: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. No versículo 37, o apóstolo Paulo, ele diz uma das mais célebres falas do Novo Testamento. Ele diz: em todas essas coisas, diga em todas essas coisas, diga com convicção, irmão, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos ler o versículo 37 mais uma vez. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Diga: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Aponta o teu dedo aí de profeta. Diga: em todas essas coisas. Diga, irmão, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Amém? Se eu posso dizer um tema dessa palavra, eu quero dizer mais que vencedores. Deus nos chamou para ser mais que vencedores. Sabe, quando eu olho para esse texto, o apóstolo Paulo, ele está contestando, ele está falando o que nós vamos dizer a respeito dessas coisas. E ele não está falando, meu irmão, um texto, um poema, um dizer para alegrar o nosso coração, ou para motivar os irmãos, de uma certa forma, como ele não tinha nada para fazer, não. Não é isso. Quando nós olhamos para o contexto da igreja do Novo Testamento, esse texto faz muito sentido. Quando nós olhamos para o que a igreja primitiva passava, esse texto faz muito sentido. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está falando de um contexto de uma igreja que sofria e vivia debaixo de perseguição constante. Uma igreja que era massacrada pela perseguição com relação ao cristianismo que eles viviam. Era uma igreja que caminhava na contramão do sistema. Aquilo que o sistema pregava, ela ia contra. Ela dizia totalmente ao contrário. Ela pregava um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Ela pregava um Jesus que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E era perseguida pela verdade do evangelho, meu irmão. Uma igreja que era considerada, colocada à prova o tempo inteiro.
Eu não sei se você já leu sobre os mártires, mas existem diversos livros e um com relação a esse título, o livro dos mártires, que fala sobre homens e mulheres que deram a sua vida por amor ao Evangelho. Sabe, quando você começa a estudar a história dos mártires, você começa a ver homens que foram entregues a leões em arenas, pelos imperadores, por causa do Evangelho. A história diz que eles colocavam eles dentro de arena, cercados por leões famintos. E aquela plateia, como um estádio de futebol, gritava e bradava pelo sangue daqueles irmãos. E sabe o que eles faziam muitas vezes? Eles cantavam hinos ao Senhor, enquanto eram devorados por leões. Sabe por quê? Não foi por causa do Atlético, não foi por causa do Cruzeiro, não é por causa de uma ideologia, era por causa de Jesus. Pelo seu amor a Jesus, eles não se importavam de serem entregues à morte. Para eles serem mártires, era como se fosse uma grande vitória, porque estavam morrendo pelo seu Salvador. Amém, meu irmão? Está comigo? Quantas vezes fizeram isso? Cerraram os apóstolos ao meio. Cerraram eles ao meio. Há histórias de irmãos que foram colocados, imergidos dentro de uma bacia gigante, de óleo fervendo. Até um milagre nisso. Colocaram aquele irmão dentro daquela bacia e quando os tiraram não tinha acontecido nada. Porque ao mesmo tempo o Senhor também estava com eles. Mas muitos e muitos morreram por causa do Evangelho. E quando o apóstolo Paulo, ele diz aos romanos, principalmente a esses irmãos que viam de fato isso, ele diz: quem vai nos separar do amor de Cristo? Não é a novela, meu irmão, não é a tribulação, não é o desemprego, não é a angústia, não são as programações, não são as distrações. O apóstolo Paulo está falando aqui de morte, de vida. E parece que com o passar do tempo nós perdemos a essência do que de fato é amar e servir Jesus. E quando ele brada aqui, ele diz, todas essas coisas, a espada, o frio, a nudez, o perigo, eu passei por tudo isso aqui, e nada vai nos separar do amor de Jesus. E ele diz, mas em todas as coisas, em tudo, nós somos mais que vencedores. Deus não escolheu você para ser apenas um vencedor, para ser apenas um campeão, mas para ser mais. Agora entenda uma coisa, você só pode ser mais que vencedor, você só pode ser mais que vencedor. O vencedor, ele é colocado ao nível da sua guerra. Amém, meu irmão? O vencedor, ele é colocado ao nível da sua guerra. Você só pode ser mais que vencedor se você vencer guerras grandes. Agora entenda uma coisa, pastor, então está difícil, porque eu estou custando a vencer as que eu tenho. Mas o versículo completa, nós somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Ou seja, não tem nada a ver comigo e nem com você, mas é por Ele, é nele, apesar de nós, e nele nós somos mais que vencedores. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, Deus te chamou para viver um cristianismo relevante, para viver um cristianismo fiel, para viver um cristianismo autêntico. Entenda uma coisa, Deus te escolheu para viver o melhor, Deus te escolheu para nele ser mais que vencedor. Existiu um homem, e aí eu vou entrar na minha mensagem, chamado Smith Wigglesworth, um encanador na Inglaterra, um homem muito usado por Deus. Mas antes desse homem ser usado por Deus, ele era um homem bruto, ignorante, um homem que ele tratava as pessoas com falta de educação, porque não tinha Jesus, ele não tinha o temor do Espírito Santo, mas era bruto, arrogante, cruel, maldoso, era esse homem. Mas ele tinha uma mulher que amava Jesus, uma mulher que adorava Jesus e que vivia a sua vida por Jesus, e uma mulher que fazia o seu papel dentro de casa como mulher. E aí um dia, essa mulher saindo para o culto, ela disse para o seu marido Smith Wigglesworth: olha, eu estou indo para o culto, eu estou indo para a igreja. E ele falou: você não vai, você vai ficar aqui. E ela falou: não, eu não vou, eu vou adorar Jesus, eu faço isso todas as semanas, eu cumpro com a minha obrigação dentro de casa, eu faço o melhor para você, hoje eu vou adorar Jesus. E ela sai de casa. Quando ela sai de casa,
ele muito cruel, muito bruto, realmente joga ela para fora então, e fecha a porta e tranca a porta. Quando ele tranca a porta, ela vai para o culto, e quando ela volta, no inverno da Inglaterra, começa a nevar, e ela vê, quando ela chega em casa, ela encara uma porta trancada, o seu marido dentro de casa, e ela não tem como fazer, ela grita, ele não responde, não abre, e ela então senta na porta da sua casa, e no meio da neve, encolhida nos seus braços ali, chorando, por causa de tamanha tribulação, talvez sentindo um pouquinho na pele o que o apóstolo Paulo está falando, ela dorme. No final dessa história, eu vou te contar no final dessa mensagem. Deus nos chamou para ser mais que vencedores, apesar daquilo que nós enfrentamos. Agora entenda uma coisa, se Deus me chamou para isso, se Deus te chamou para isso, pastor, qual é o caminho? Por que eu às vezes não estou conseguindo? Tamanha feitura. Eu quero te dizer uma coisa, entenda uma coisa, para você ser mais que vencedor, você precisa ter a grandeza de reconhecer muitas vezes as suas limitações. Sabe por que eu amo o apóstolo Paulo? Porque apesar dele viver tribulações, ele sabia os seus limites. Sabe qual é o problema às vezes dos cristãos e muitas vezes de nós? É que nós não queremos aceitar as nossas limitações. Juízes capítulo 6, versículo 15, a palavra do Senhor diz: e ele lhe disse: ai Senhor meu, como que eu vou livrar a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor a falar: eu já estou contigo, e ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Você quer ver o poder de Deus se aperfeiçoar na tua vida e te fazer mais que vencedor? Reconheça as suas limitações. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não ergue ninguém que não tem que descer. Deus não levanta ninguém que por si só já pensa que está no alto. Entenda uma coisa, Deus não vai com ninguém que pensa que a sua força é o suficiente. Por quê? Porque Deus não opera em você através da sua força, mas Ele opera em você através da força dEle. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando Jesus está entrando dentro do rio Jordão, João Batista grita: eis que vem o Cordeiro de Deus, que eu não sou digno de desamarrar a sandália dos seus pés, e convém que Ele cresça e que eu diminua. Você quer saber quando é que Deus vai te levantar? É quando você colocar dentro de você a verdade de que para você se erguer, você precisa abaixar, meu irmão. O lugar mais alto que você pode estar, para Deus te fazer mais que vencedor, é aos pés de Jesus. Todas as vezes que você se levantar na força do teu braço, você vai se cansar. Talvez ser cristão é cansativo para você, talvez liderar é cansativo para você, talvez pregar e ser um cristão autêntico é tão difícil para você, porque você está rompendo na força do teu braço. Mas quando você se colocar na força de Jesus, as suas águas vão te levar. Sabe o que a palavra de Deus fala? Que o profeta viu um rio que era profundo, e ele se via entrando nesse rio, e as águas davam nos artérios, nos joelhos, nos lombos, até que ele entrou num nível e numa medida em Deus, que ele já não podia ter mais controle. Sabe quando é que vai ficar fácil? É quando você não tiver o controle. Enquanto tiver as coisas na sua mão, vai ser pesado, mas o dia que você disser: Deus, eu não me importo mais, eu quero entrar nesse rio, eu não quero ligar para a religião, eu não quero ser alguém metódico, eu não quero ser um domingueiro, eu não quero ser apenas um crente que faz o que tem que ser feito, eu quero entrar no teu rio, eu quero romper. Ele vai te levar a águas profundas, meu irmão. Entenda uma coisa, o evangelho não é para ser chato, o cristianismo não é para ser tedioso. Deus te chamou para viver o que você ainda não viveu. Você está comigo? Amém ou não amém? Deixa eu te falar uma coisa, se o evangelho não te empolgar, você já está na força do teu braço há muito tempo. Deus te chamou para ser mais que vencedor, e mais que vencedores não é uma coisa emotiva, mas são pessoas que dependem dEle. Amém, meu irmão? Mais que vencedores são pessoas que dependem dEle. Eu já disse isso aqui, eu quero repetir. Sabe quem é mais que vencedor? Quando você olha para o José Aldo, lutador do UFC, um grande vencedor, não é? Já ganhou inúmeras vitórias. Mas sabe quem é mais que vencedor?
Jesus não, Deus não, a mulher dele, meu irmão. A mulher dele que no final da luta dele pega o cartão de crédito com milhões e vai para o shopping gastar, sem suar uma gota e sem derramar um sangue, porque ela tem alguém que entra no ringue. A palavra de Deus manda te dizer: você é mais que vencedor, porque Ele luta por você. Quando, pastor? Quando eu me entrego. Sabe, irmão, Deus não vai fazer na sua vida nada quando você está limitado pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias ideologias. Se entregue ao mover e ao agir do Espírito Santo. Sabe qual é o problema disso aqui? É que nos requer humildade. Humildade de falar: Senhor, eu estou disposto a te ouvir, eu estou disposto a fazer. Sabe qual foi o problema de Naamã? Naamã não queria entrar no rio. A palavra de Deus que ele era um general doente, estava doente de lepra. E o profeta de Deus fala para Naamã: Naamã, desce no rio e mergulha 7 vezes naquele rio. O rio era sujo. Ele olhou para os seus oficiais e falou: eu não vou fazer isso. Meu irmão, nós só vamos subir em Deus quando o nosso orgulho descer diante dele. Amém? Amém? Encare as suas limitações. Enquanto você não depender de Deus, Ele não vai te levar onde você quer. Moisés foi assim. Moisés, liberta o povo. Senhor, eu não sei falar. Eu sou um homem de língua pesada, eu não sei falar. Deus usou Moisés por quê? Porque reconheceu as suas limitações. Eu só estou aqui falando para você porque eu sei das minhas limitações e eu não estou nem aí. Eu sei que até o final desse culto o que ele fez é por ele, por causa dele. Eu não preciso agradar ninguém, eu preciso falar o que ele falou. Agora, se eu subo aqui e falo: meu Deus do céu, o que eu vou preparar, o que eu vou fazer? Não vai dar nada, irmão. Se eu vou para algum lugar e vou fazer alguma coisa, eu já penso: não vai dar nada. Mas se eu me entrego ao agir dele, falo: Senhor, eu sou dependente do Senhor, eu quero descer para a ponto de ninguém lembrar de mim, só o Senhor aparecer. Meu irmão, Deus vai te honrar no teu local de trabalho, Deus vai te honrar nos teus empreendimentos, Deus vai te honrar naquilo que você vai fazer, nos teus concursos. Deus vai te honrar, porque Ele não tem compromisso com a nossa força, Ele tem compromisso com aqueles que creem no poder e na suficiência dEle. Todas as vezes, se você lê a Bíblia, se você estuda a Bíblia, você vai ver: em Cristo, nele nós podemos, fora dele nós não somos nada. Reconheça as suas limitações. Jeremias disse: eu sou muito jovem. O Senhor falou: não tem problema, eu ponho na tua boca as minhas palavras. Gideão falou: Senhor, eu não sou esse homem valente e corajoso, não tem problema, eu vou te usar. Não se engane se Deus levantar pessoas que você não está esperando, porque Deus é Deus de improváveis, porque os improváveis sabem das suas limitações. Eu amo ver Deus usando pessoas pequenas aos olhos humanos. Davi foi achado no meio do pasto, meu irmão, porque sabia das suas limitações, ele dependia do Senhor. Foi por isso que ele foi achado. E não se engane, não pensa que Deus descobriu Davi naquele dia. Davi só foi achado porque um dia ele achou o coração de Deus. Você quer ser achado de Deus? Acha o coração de Deus. Pastor, onde é que eu vou achar o coração de Deus? A palavra do Senhor fala que Ele exalta os humildes, mas Ele abate o soberbo. Quer achar o coração de Deus? Chega por baixo, meu irmão. Diga: Senhor, eu reconheço as minhas limitações, mas apesar de mim, eu sou mais que vencedor no Senhor. Tenha a atitude de alguém que entende com a mente de Cristo. Filipenses capítulo 4, verso 12, a palavra do Senhor fala: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, meu irmão, Paulo tinha a mente de Cristo, ele tinha uma mente positiva em Jesus. Ele podia estar usando isso aqui para reclamar. Ele está dizendo: eu já passei fome por causa do Evangelho, eu já passei necessidade, mas eu já tive muita coisa, eu já fui humilhado, mas eu já fui honrado. E a humilhação aqui que ele está falando não é de palavras não, às vezes é de prisões, de pauladas, de cárceres, na pele. Ele disse: eu sofri na pele. E quando ele fala isso aqui, ele está dizendo: eu passei por tudo isso,
A gente gosta muito de usar esse texto, né? Tudo posso naquele, e acha lindo. Mas Paulo está falando aqui, meu irmão, de coisas que a gente nem pensa em passar. Foi o que ele passou. E ele disse, depois de tudo isso, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei, eu passei privações, eu passei fome, eu passei nudez, eu passei tudo isso, mas não tem problema. De tudo isso eu vejo que ele estava comigo. Sabe por que nós não somos mais que vencedores muitas vezes? É porque nos falta a mente de Jesus, de entender que o vale como o alto do monte, a honra como a mais baixa humilhação, Ele está conosco, e eu posso aprender alguma coisa em tudo isso. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Eu não sei qual é o lugar que você está hoje, mas entenda, aprenda com Jesus. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu estou aqui hoje, mas um dia eu vou estar lá em cima, e o dia que eu estiver lá embaixo, Ele vai me fortalecer para me fazer subir de novo, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Mente de Cristo. Sabe, muitas pessoas, elas caem por causa da mente, deixam pensamentos entrarem. Quando eu olho para Números capítulo 13, versículo 30, Josué e Caleb estão conversando, e eles falam, ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Nós estamos falando de 2 idosos, de 2 velhinhos, e a conversa deles não é, e aí, que dia que a gente vai no médico? E aquele remédio? Oh, me passa um... Não, a conversa dele é conversa de conquista, porque não importa a tua idade, não importa a fase da tua vida, não importa o que você já passou na tua vida, se você tem a mente de Jesus e você entende que é mais que vencedor, não tem idade para conquistar, meu irmão. Deus te chamou para ser mais que vencedor, e quando Ele diz isso, Ele está falando de mentalidade, não está falando de potencial. Porque muitas pessoas que têm potencial não vão alcançar o que você vai, porque não entendem quem são em Jesus. Você pode ter o mais alto gabarito, a mais alta inteligência, a mais alta performance, tudo isso é muito bom, mas se você não entender quem é você em Jesus, e se Jesus não for tudo em você, o mais que você vai conseguir chegar é na tua inteligência, é na tua sabedoria. Você não vai transpassar isso. Mas se você se colocar na mente de Cristo, Ele vai transcender você para lugares que você jamais imaginou. Se alguém aqui crê, vai levar isso para sua casa e vai viver isso em nome de Jesus, porque é a promessa de Deus, meu irmão. Quando nós entendemos isso, nós vivemos. Paulo falou, Romanos 8, 28, sabemos que em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Se está regredindo, tem alguma coisa, pastor, mas está voltando para trás, não se preocupe. Se você tem a mente de Jesus e entende que tudo coopera, esse retroceder é apenas um impulso para Deus te mandar mais longe. Sabe, meu irmão, quando nós temos a mente de Cristo, nós entendemos isso, quem nós somos em Jesus. Eu amo um pastor chamado Apóstolo Valdir, já teve aqui várias vezes, e eu amo a vida daquele cara. E uma vez ele falou o seguinte, que estava numa Assembleia Legislativa, um monte de honraria, pessoas sendo honradas, aquele monte de gente chique, irmão, doutor e não sei o que, e senador, e aquele povão, e ele lá, um pastor que cuida de viciado em droga, tem uma igreja em Ipatinga, perto de uma favela, e ele chega lá para ser honrado, e eles começam a fazer, o que você faz? Ah, eu sou isso, eu não sou aquilo outro, e tal, e vão perguntando. E ele foi ficando apertado e acuado. Eu não me esqueço disso. E eles perguntaram para ele, e você, quem é você? Ele olhou e falou assim, eu sou um jumento. Eu sou um jumento. Eu falei, que isso, como assim? Eu sou um jumento que carrega o Rei dos Reis. Eu não sou nada, mas existe alguém sobre mim, dentro de mim, que Ele pode muito. Meu irmão, eu não sei o que você tem, o que você pode, mas eu te falo uma coisa, em Cristo, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, porque diz o versículo 37, você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Amém ou não amém? Amém. Sabe, não espere a aprovação dos homens. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14 fala, recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveito, exceto para a subversão
dos ouvintes. Sabe o que está falando aqui? Para de esperar, para de ficar falando, para ver se alguém te olha, te nota. Jesus, Lucas 13:14, fala que o chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curando no sábado, ele disse à multidão: 6 dias há que deve se trabalhar, e esse rapaz vem nesses dias para ser curado no sábado. Ele não agradou nem o chefe da igreja daquele tempo, irmão, quanto mais todo mundo. Sabe qual é o grande problema daqueles que não são mais que vencedores? É que eles fazem esperando a aprovação do homem. Você só vai ser apenas um vencedor enquanto você tiver apenas esse comportamento de querer agradar e de querer ser aprovado pelas pessoas. Sabe o que eu aprendi em Deus? Deus só vai te levantar o dia que você estiver preocupado unicamente com o coração dele. Enquanto você esperar a reputação e você esperar o aplauso das pessoas, você vai cair, ou você vai se estabelecer, você vai ficar estável. Mas o dia que você parar de olhar para as pessoas e para a multidão e focar no teu propósito, naquilo que Deus mandou você fazer, Ele vai te erguer, porque Deus não tem compromisso com pessoas, Deus tem compromisso com propósito. Deus não tem compromisso com pessoas, Deus tem compromisso com propósito, meu irmão. O compromisso de Deus com Jesus era um propósito, não era quem passava no caminho. Quem passava no caminho simplesmente aproveitava do propósito, mas o compromisso era o propósito. Deus nos chamou segundo um propósito, e o que vale para Deus é esse propósito. Ainda que você tenha que entristecer muita gente, ainda que você tenha que indignar muita gente, cumpra o propósito pelo qual Deus te chamou. Você está comigo, meu irmão? Você só vai ser mais que vencedor quando você focar o propósito, e não as pessoas, e não a multidão. Os levitas toquem para Ele, os pregadores preguem para Ele, os líderes liderem para Ele, tudo por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Enquanto você buscar a glória humana, você só vai ter o reconhecimento humano, mas o dia que você buscar a glória de Deus, você vai ter mais do que os homens. Você está comigo? Você está comigo, meu irmão? Eu tinha um menino lá em Divinópolis. Esse menino, quando eu ganhei ele para Jesus, ele sofreu demais. De uma família rica, de empreendedores em Divinópolis, de alto padrão da sociedade de Divinópolis. E esse menino se converteu a Jesus. E o pai dele ficou indignado, porque o pai dele queria que ele vivesse tudo que ele viveu no mundo. A farra, a mulherzada, a bebedeira. Ele tem tudo na mão, carro. O pai dele, com 18 anos, deu um apartamento para ele, um carro zero, irmão. Você sabe o que é isso? Tinha tudo na mão. E ele entregou a vida para Jesus. O pai dele tirou o carro dele e ele ia para a igreja de bicicleta. Suando, mas ia. Sabe o que aconteceu? Muitas vezes, quando o pai dele entrava dentro de casa e via ele lendo a Bíblia, ele xingava ele, falava para ele que ele não era filho dele mais. Insultava ele. Dizia que aquilo era uma bobagem que ele estava fazendo. E um dia, depois de 3, 4 vezes, quando ele pegou ele lendo a Bíblia e chorando a presença de Deus, ele falou: a próxima vez que eu ver isso acontecendo, você vai sair de casa, eu não quero mais você aqui. Eu não quero saber de filho crente aqui. Sabe o que ele me contou que fazia? Pegava a Bíblia dele, abria o chuveiro, fingia que estava tomando banho e ficava lendo a Bíblia, irmão. Tinha fome de Deus, e ele não tinha como fazer outra coisa, ficava lendo a Bíblia, ficava lendo a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele começou a orar, ele não desistiu. Eu falei: cara, não desiste, continua firme, continua buscando o Senhor, foca no propósito e não na aprovação. Falei: pastor, meu pai já falou que se estiver na rua ele te bate, já falou que eu não sou filho dele mais. Ele tinha medo do pai dele me encontrar na rua. Falei: cara, não desiste do propósito de Deus, continua buscando a aprovação de Deus. Ele já estava triste com aquela situação. Um dia a mãe dele falou para ele: filho, eu quero ir na igreja com você. E ela foi. E essa mulher começou a se converter. E a mãe dele agora, não só o filho, começou a frequentar a igreja. Os amigos começaram a se converter. Até que o pai dele viu que não tinha mais como. E ele estava acuado. E ele marcou um encontro comigo. E nós nos encontramos. Pastor, o que o senhor falou? Nada. E ele, nada. Sabe o que nós encontramos? Para ir no estádio de futebol junto. Nós torcemos o mesmo time. E foi a primeira vez que eu fui no estádio de futebol. E eu fui por causa daquele cara. E eu gritei com o cara, abraçava no final do jogo. Nós estávamos abraçados, beijando um ao outro.
e tal. Sabe o que aconteceu? Há 3 meses atrás eu estava fazendo o casamento desse menino, com toda a família reunida, alta sociedade da cidade, todo mundo reunido, e eu pregando o evangelho, e no final ele me abraçou e falou, o pai dele, muito obrigado por tudo isso aqui, hoje eu fui tocado por Deus aqui. Sabe, irmãos, vale a pena ser fiel. Vale a pena contrariar pai, mãe, tio, irmão, amigos. Vale a pena não se entregar, não se dobrar, não se render às propostas de Satanás, às propostas de corrupção, às propostas de merchandising, às propostas de mentira. Vale a pena ser santo, se guardar. Vale a pena chegar ao altar virgem. Vale a pena. Vale a pena ser separado, vale a pena dizer não ao pecado, vale a pena ser fiel a Jesus, porque mais cedo ou mais tarde, Ele vai te levantar, não para ser qualquer um, mas para ser mais que vencedor, mais que vencedor, amém, aplauda Jesus, mais que vencedor. Não importa quem você vai desagradar, se você está no propósito, honre Jesus, honre Jesus, honre Jesus. É tão bom fazer isso. Eu me lembro que quando eu tinha 10, 9 anos, eu conto isso para muita gente, eu peguei o primeiro ônibus para ir em cidade vizinha pregar o evangelho, irmão. Primeiro ônibus, 9, 10 anos, minha mãe também era doida, né? Você lembra, me buscava para me levar, porque eu não tinha nem idade eu tinha, né? Buscava. Eu lembro, a primeira pregação que eu fiz foi em Campo Belo. O pastor Daniel teve que me buscar, porque eu não tinha idade para entrar no ônibus sozinho. Preguei para uns 60 menino. Mas eu preguei como se fosse a minha melhor mensagem. Eu me lembro direitinho disso. E de vez em quando aparecem uns convites mais doidos. Semana que vem eu estou atravessando, estou indo lá para o Mato Grosso pregar, lá em Campo Grande, uma igreja que eu nunca vi. Uma igreja grande lá. Falei, o que esse povo está me trazendo aqui? Nem sabe nem quem eu sou direito. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa ser visto por ninguém, você precisa ser achado por Deus. Seja fiel a Jesus. Fica quietinho, cara. Fica quietinho, o pastor está difícil. Lidera essa célula como se fosse uma grande multidão. Pastor, eu só cuido de uma pessoa, cuida dela como se fosse a única vida do planeta. E fica escondido em Jesus. Fica escondido em Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não precisa ser aprovado por ninguém. Você não precisa estar na mídia por ninguém. Você só precisa se esconder em Jesus. E quando Jesus resolver resplandecer, Isaías 60 vai se cumprir na sua vida. Eis que a luz do Senhor, o sol da justiça, Ele vem brilhando sobre você. Ele diz, levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz. Vai ser do nada, você vai falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Deus vai começar a te levantar. Você só precisa ser fiel, não se dobra. Tem muita gente querendo ver o quarto homem da fornalha, mas não quer entrar na chama. Tem muita gente querendo ouvir o que eles estão dizendo e conversando lá dentro, mas ninguém quer entrar na fornalha. Meu irmão, se você quer ouvir o que o quarto homem da fornalha está falando, deixa queimar, entra lá dentro. Vamos ver o que vai dar. Deus nos chamou para a sua glória. Deus nos chamou para viver o seu melhor, mais que vencedores. Sabe, não se conforme, porque o conformismo é a marca de pessoas que não vencem. Deus te chamou para ser inconformado. Amém, meu irmão? Para ser inconformado. Não se conforme, não se integre, não seja medíocre. Eu olho para isso e eu vejo Romanos 2 isso. Não deixa a sua mente se amoldar. Eu vejo a mente de tanta gente se amoldando ao sistema, ao mundo, mas sempre foi assim. Quem falou que tem que ser assim, meu irmão? Deus te escolheu para fazer diferente. Deus te escolheu para fazer o que ninguém faz, para inovar. Deus te chamou para ser diferente. Sabe qual é a marca de um vencedor? A penúltima dela, ele sabe ouvir crítica. Ele sabe ouvir o que estão dizendo. Se estão falando, ouça, porque alguma coisa tem para crescer aí, meu irmão. Sabe o que 2 Reis 6 fala? A Bíblia diz no versículo 1, disseram os discípulos dos profetas Eliseus, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão,
tomemos ali cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. E respondeu o profeta: ide, disse ao servo, e serve-te aos teus servos. E ele tornou: e eu também irei. Ele era profeta, o mais alto escalão da nação, porque ele falava em nome de Deus, mas ele ouviu as pessoas. Você quer crescer? Ouça, ouça. Jesus perguntou: o que estão falando de mim? Não tenha medo, meu irmão. Deus te chamou para ouvir e aprender. Quem tem problema com aprender não tem como crescer. O dia que eu ouvi essa frase, que quem não senta para aprender não pode ficar de pé para ensinar, eu falei: Deus, eu quero sentar em tudo quanto é lugar, ainda que eu pense que eu saiba mais, eu quero ouvir. Sabe, irmãos, a maior lição que eu tenho como pastor, pessoalmente, são de pessoas que às vezes a gente nem espera muita coisa. Nem espera muita coisa. E a hora que aquela pessoa fala, você vê a boca de Deus falando e fluindo, porque não é sobre o quanto você é bom, mas é por quanto Ele é bom em você, o quanto a bondade dEle flui, o quanto você é um canal livre para passar. Enquanto você tiver problema com aprender e ouvir, você vai ter problema com ouvir a voz de Deus também. Porque se você não é capaz de ouvir um irmão, quanto mais você vai ouvir Deus. Você está comigo aqui? Penúltimo, era o quinto, eu vou falar 7, estou no 6º. Sabe dar significado a tudo que faz, porque tem um propósito. Quem é mais que vencedor, ele significa tudo que acontece, porque tem um propósito. 1 Coríntios 9:26 fala: assim, eu amo esse texto, assim eu corro também eu, não sem meta. Assim eu luto, não como alguém dando socos no ar. Sabe o que Paulo está falando? Eu não vivo a minha vida por viver. Eu vivo por um propósito, eu aprendo com tudo. Ele dá significado em tudo. Ele diz: eu não caminho sem uma meta, eu não caminho sem um ideal, eu não caminho dando soco no ar como querendo não acertar nada. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho um propósito. Meu irmão, tem uma pesquisa que diz que 90% das pessoas medíocres, elas são medíocres, porque 90% delas não sabem nem o porquê, o que estão fazendo, por que está fazendo aquilo que está fazendo. Gente que acorda, trabalha, dorme, cria os meninos, vai para uma faculdade, tem um curso, ganha um salário, faz alguma coisa, alguém pergunta: por que você está fazendo isso? Não sei, eu faço o que tem que fazer. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não te deu uma única vida para viver. A mais importante coisa que você tem, que é o teu fôlego de vida, Ele não te deu isso para você viver de qualquer maneira, dando soco no ar ou sem uma meta. O apóstolo Paulo diz: eu sei por que eu estou vivendo, eu sei para onde eu estou indo, é por isso que nada me afasta do amor de Deus. Sabe por que muitas pessoas se afastam do amor de Deus, se esfriam em Deus? Porque não sabem nem por que servem a Jesus. Encontraram uma nova religião legal, um novo público legal, um novo pastor legal, uma nova igreja legal, que canta músicas legais, que tem um povo legal, e aí eu estou aqui legal. Mas o dia que você descobrir o seu propósito, meu irmão, você vai morrer por esse evangelho. Você vai dar sua cara a tapa por isso. Você vai se sacrificar por isso. Você vai dizer: não é isso aqui que vai me afastar do amor de Deus. Não é uma decepção que vai me afastar de Deus. Não é nada disso que vai me afastar de Deus. Porque nada pode me afastar. Eu sei para onde eu estou indo. Deus te chamou para saber aonde você está batendo, meu irmão. Deus te chamou para saber aonde você está indo. Quem não sabe para onde está indo, não cresce no caminho. Não cresce no caminho, meu irmão. Pessoas que sabem para onde está indo, cada coisa que acontece, ainda que elas caem e levantam mais fortes. Ela tem uma decepção e depois da decepção alguém diz: mas o que aconteceu com fulano? Era para ele ter até desviado. Pelo contrário, ele ficou mais forte. Ele ficou mais forte. Porque se algo te faz te afastar do propósito de Deus, é porque os seus olhos não estavam nele. Pedro só afundou a hora que parou de olhar para Jesus. Você só vai afundar o dia que você parar de olhar para Jesus. Pastor, minha vida está afundando espiritualmente. É porque você tirou os olhos de Jesus. Você deve ter colocado no pastor fulano, no Beltrano, no líder tal, no louvor tal.
Mas a hora que você olhar de novo para Jesus, você vai se levantar e vai andar de novo sobre as águas. Porque não é sobre homens, é sobre Ele. Não é sobre uma igreja, é sobre Ele. Não é sobre uma religião, é sobre Jesus, meu irmão. Nós estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos vivendo a volta de Jesus. Você não pode caminhar mais sem saber para onde você está indo. Por último, pessoas que sabem e que são mais que vencedoras, elas sabem dizer não. Deixa eu te falar uma coisa, só sabe dizer não quem tem um propósito, quem tem convicção do seu propósito. Quem não tem convicção, qualquer coisa encara como uma oportunidade. É interessante como Jesus, ele olhou para Maria e ele disse: mulher, o que eu tenho com você? Quando lhe pediu para fazer um milagre, ele tinha tudo para fazer um milagre, ele podia, era um cenário legal, ele podia se manifestar, mas ele olhou para ela e falou: o que eu tenho contigo? Não é minha hora. Sabe de uma coisa, meu irmão? Quando nós temos um propósito em Deus, nós não precisamos nos promover, é Ele que nos promove. Nós não precisamos aceitar qualquer oportunidade, porque é na hora dEle. Quando temos um propósito, entendemos que todo propósito vem com data marcada. Entenda uma coisa, eu não sei se vai ser amanhã, se vai ser depois de amanhã, se vai ser mês que vem, ou ano que vem, ou daqui 10 anos, mas entenda uma coisa, vai acontecer, vai passar essa tribulação, vai passar esse problema, vai se realizar na tua vida, vai acontecer, porque propósito tem hora marcada, meu irmão. Quando Deus te dá um propósito, Ele já vem carimbado com o dia e com a hora e com o lugar, porque Ele não falha, Ele não fala por falar, Ele cumpre a sua palavra. Quando eu entendo que não é sobre o meu tempo, mas sobre o tempo de Deus, eu caminho em confiança. Eu caminho num caminho, como diz a palavra de Deus em Isaías, num caminho que é mais alto que o meu, em pensamentos que são maiores que o meu. Não é sobre o caminho que eu estou trilhando, nem sobre os pensamentos que eu tenho, mas eu caminho num outro nível, um nível espiritual. Alguém diz: eu não entendo, fulano está fazendo tudo errado, mas está dando certo. Sabe por quê, meu irmão? Porque caminhamos debaixo de uma promessa. Não são promessas humanas, não são promessas políticas, não são promessas, sabe, de pessoas, de patrões, não são promessas de empresa. Não é sobre isso, é sobre Ele, é sobre as promessas dEle que nós caminhamos. Ah, meu irmão, posso ouvir glória a Deus aí? Tem gente viva aqui nesse lugar que crê nisso. Entenda uma coisa, quando eu caminho por isso, eu cumpro o que a palavra de Deus fala. Eu não caminho por vista, eu caminho por fé. Eu não preciso dizer sim para tudo. Pessoas que são mais que vencedoras sabem dizer não. Talvez você está entrando num relacionamento furado, porque você está desesperado. Entenda uma coisa, deixa eu te falar uma coisa, com toda a sinceridade do meu coração. Se Jesus não pode providenciar uma pessoa dele para você, você também não pode. Não queira fazer o papel de Deus, meu irmão. Não quero fazer o papel de Deus, minha irmã. Para de procurar a porta que Deus não está abrindo para a tua vida. Você está entrando em muito barco furado e está atrasando a tua vida e retrocedendo a tua vida, porque você não tem paciência da fidelidade de Deus na tua vida. Tem muito casamento sendo desfeito, muita gente entrando em barco furado, porque não esperou o tempo de Deus, a fidelidade de Deus. Tem muita gente tomando porta na cara, com empresa, com dívida, com um monte de coisa, porque não esperou o tempo de Deus. Entenda uma coisa, se Deus não pode ser fiel na tua vida, você também não pode governar ela. Deixa Deus te levar. Você só precisa entrar no rio de Deus. Se preocupe se você está na margem, mas se você está dentro do rio, deixa Ele te levar. Sabe quem preocupa? É quem tem os seus pés firmes nos seus próprios entendimentos. Mas se você caminhar para dentro desse rio da glória de Deus, sabe, deixa eu te falar uma coisa. O rio da glória de Deus, o rio da presença de Deus, é quando você tem a noção e o entendimento que de fato a sua vida não é guiada por você. Se amanhã é segunda-feira, tem muita gente que fala misericórdia, mas aquele que é guiado pelo rio de Deus, ele já está pensando o que Deus vai aprontar essa semana. O que Deus vai aprontar essa semana? Eu estou ansioso para ver o que Deus vai fazer. Quais vão ser as oportunidades, quais vão ser as portas, o que Ele vai fazer.
Mas se você tem pés em terra e não na glória, e não no rio dele, você só tem mais um dia para se enfadar. Meu Deus, amanhã é outra segunda. Ah, não. Deixa eu te falar uma coisa. Pare com seu próprio entendimento e domínio e entre no rio de Deus. Pare de querer promover. Aprenda a dizer não para dizer sim para aquilo que o céu está falando. Está comigo? E eu quero encerrar. Lembra da mulher lá na porta da casa? Com frio. Ela virou a noite naquela porta. E quando ela estava ali gemendo de frio, que ela acorda, talvez até meio congelada. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? O marido dela abre a porta de manhã. Ela virou a noite ali. E ele chuta ela. Bate nela ali na porta. Porque ele precisava ir para o trabalho. E ela olha para ele. Quando ela olha para ele, aquele homem todo enraivado, enfurecido, dominado por demônios, batendo, espancando nela. Ele olha para ela. Ela olha no olho dele. Agarra no braço dele. Puxa ele para dentro de casa. Assenta ele na mesa. E ela fala para ele: você não vai trabalhar agora, antes que eu te faça o teu melhor café. E ela aprontou o melhor café para ele. E fez a melhor comida para ele levar e almoçar. E olhou no olho dele e falou: você não vai embora antes que eu te sirva isso aqui, antes que você vá como eu faço todos os dias. Aquele homem ficou dominado, sem entender. Ele olhou no olho dela antes de sair e falou assim: me fala uma coisa. O que você tem? Quem é você? Quem é você? Por que você é assim? E aquela mulher olhou para ele e falou assim: eu estou fazendo isso porque eu não posso dar para você menos do que eu sou e do que eu tenho. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você só pode oferecer para o mundo aquilo que você tem, que você é. Você só pode dar para as pessoas aquilo que de fato você vive. Se você quer ser alguém melhor, alguém mais que vencedor, esteja cheio daquele que já venceu tudo. Esteja cheio daquele que já venceu tudo. Você quer entrar na tua segunda-feira amanhã mais que vencedor? Se encha daquele que já venceu tudo. Se encha dele, porque você só pode dar para o mundo aquilo que você tem, no mínimo. Você está sendo arrogante, você está sendo orgulhoso, você está sendo áspero dentro de casa, você está sendo bruto dentro da sua casa, você está faltando com amor, você está faltando com paixão por Jesus, você está faltando com sede por Deus, você está faltando com vida de intimidade com Jesus, você não está conseguindo ficar firme no Evangelho, você está vivendo só uma religião. Eu te afirmo, você só pode dar aquilo que você tem. Eu te faço um convite nessa noite. Antes de querer ir embora para sua casa, sair desesperado, porque amanhã é segunda-feira, ou você tem que esquentar a janta, ou porque está tarde, apesar que nem tarde está, são 20:09, eu quero te convidar a entrar no rio de Deus. Falar: Deus, eu quero depender do Senhor. Sabe, irmão, nós estamos vivendo os últimos dias, isso é muito forte dentro do meu coração, os últimos dias. Eu não sei se você está preocupado com isso. Se não está, eu acredito mais ainda, porque a Bíblia diz que naqueles últimos dias, muitos vão estar dando-se casamento, outros vão estar fazendo aquilo, outros vão estar fazendo aquilo outro. Então está certinho, é tudo isso mesmo. É isso mesmo, nós estamos vivendo os últimos dias. Fica de pé no seu lugar.